Se você assistir esse vídeo até o final, eu duvido que você compre um Pulse. Vamos lá, não tô aqui para reiterizar esse carro, mas eu tô aqui para te falar algumas coisas que eu não gostei. Seja bem-vindo ao canal Auto Repórter e nesse vídeo aqui você vai ver 5 pontos negativos do Fiat Pulse híbrido. Vamos nessa? Vem comigo! Bom, vamos lá, antes da gente falar sobre os detalhes que você quer saber nesse vídeo aqui, em que o Pulse é o astro principal, já deixa aquele like aí, vai, assim esse vídeo chega a mais pessoas que assim como você querem saber sobre o Pulse. E também, se você gosta desse formato de vídeo aqui, se inscreve no canal, manda ver no botão que está aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para você ser avisado. E bom, vamos lá, que eu vou te mostrar o que você precisa saber sobre o Pulse. Bom, vamos lá, recentemente o Pulse passou por uma reestilização, um tapinha no visual aqui. O que mudou? Grade dianteira e parte inferior do para-choques. Mas o que ele tem de diferente aqui na dianteira em relação às versões que não são híbridas? Como você pode ver, nada. Vamos lá para a lateral? Bom, aqui na lateral, como você pode ver, diferente das versões comuns, não tem nada também. Inclusive uma crítica à dona Fiat está aqui, nas rodas. A versão Impetus, inclusive, passou pelo visual novinho, né? Recebeu um tapinha no visual, mas a Fiat esqueceu de rodas novas para cá. É a mesma roda desde que o Pulse foi lançado. Ô Fiat, vacila não. Agora, vamos lá na traseira que eu vou te mostrar o que muda, enfim, no Pulse híbrido em relação às outras versões. E bom, aqui na traseira, a única diferença é justamente aqui, ó, no logotipo T200 Hybrid. Essa é a grande diferença exterior do Pulse híbrido. Bom, visual já foi mostrado. Agora vamos lá para o interior? Vem comigo. Chegando aqui no interior, a gente já consegue ver um pouquinho mais do Pulse. Vamos lá, começando pelo volante em couro, muito bem acabado. Dois tipos de couro aqui, o mais furadinho aqui na região da mão, né, para melhorar o atrito. O acabamento ele é de plástico predominante, né, painel. E uma coisa, o Pulse melhorou, ainda não resolveu 100%, mas melhorou. O alinhamento da tampa do porta-luvas. Você pode ver que desse lado aqui está alinhado, do lado de cá ainda não. Os bancos são em couro, dois tipos de couro, mais furadinho aqui no centro e um enrugado aqui nas laterais e também nos encostos de cabeça. Eu confesso que eu achei o assento um pouquinho curto, poderia ser só um pouquinho maior, já faria uma boa diferença. Bom, chegando aqui no banco traseiro do Pulse, vamos lá. Eu tenho um banco mais alto e uma traseira que vai descendo aqui. Eu estou sentado na minha posição aqui confortável, vou até subir um encosto de cabeça, tipo vírgula. Ele é bom porque quando você baixa, ele não atrapalha a visão do motorista ali pelo retrovisor central. Mas vamos lá, sentei na minha posição aqui. Eu tenho 1,73 m, tô longe de ser considerado alto. 5 dedinhos aqui dos meus joelhos até o banco dianteiro. Na parte inferior das pernas do mesmo jeito. Só que eu sinto de fato é a sensação de estar muito perto do teto, né? Essa queda para a coluna traseira me dá mais essa sensação de fato de estar muito perto do teto. Então é um pouquinho, você se sente realmente preso, você se sente apertado. Banco central. Eu tenho o túnel mais alto, meus pés não cabem aqui, então eu vou disputar espaço com quem vai do meu lado. Coluna mais projetada para frente, não é a posição mais confortável. E eu me sinto aqui o assento muito estreito. Então realmente quem for no meio aqui, o quinto ocupante, não pode ser alguém grande não, senão vai penar aqui no Pulse. Mas vamos falar agora de porta-malas para a gente completar esse aspecto de espaço. Bom, porta-malas eu posso abri-lo pela chave ou então por aqui. O que a gente vê aqui, bom, é um bom porta-malas, não é grande, é menor, por exemplo, do que Kardian e Terra. A Fiat ela usa um padrão diferente de medida, ela não usa aqueles blocos, ela usa a capacidade de água que cabe aqui. Indo por essa linha de raciocínio, são mais de 400 litros, mas se a gente mantiver de fato o padrão que as outras marcas usam, aí realmente
o Pulse acaba ficando para trás em termos de porta-mala, tanto do Kardian quanto do Thera, os principais rivais. Aí não dá, né? Vamos lá para o isolamento acústico, é uma coisa que eu acho que o Pulse deveu um pouquinho. Eu estou numa rodovia aqui, eu estou a favor do vento, mas eu ouço o barulho do vento, estou a 100 por hora. Agora eu ouço o barulho do vento com muita frequência, ouço o barulho de moto, ouço o barulho de carro, de caminhão e principalmente os pneus rolando. Eu vou criticar a Fiat pelos pneus? Vou. Ela pode cuidar melhor do fornecedor dela aí. Acho que os Pirelli não são a melhor referência em pneus em termos de durabilidade, em termos de ruído e principalmente em termos de gripe, né? Atrito com solo e principalmente no asfalto molhado. A gente vai começar a desmistificar agora o Pulse híbrido. E por que híbrido? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela define o seguinte para um carro híbrido. Ele tem que ter 2 motores, uma combustão e um elétrico. Bom, é o que a gente tem aqui. O motor elétrico, que está aqui no Pulse, ele basicamente substituiu o alternador e o motor de arranque. É um motor pequeno, de 4 cavalos e 1 kgfm de torque. Segundo a BNT, para um carro ser considerado híbrido, ele tem que rodar pelo menos 2% do ciclo total, né? Ou seja, se o carro rodar 100 km, 2 km tem que ser movido justamente pelo motor elétrico. E por conta dessa regra, a Fiat entra com Pulse e Fastback híbridos com regulamento ali debaixo do braço, né? Como eu falei, esse propulsor ele substitui tanto o motor de arranque quanto o alternador. Ele é ligado ao virabrequim, lá na parte inferior do motor. E aí a atuação dele se dá da seguinte forma: ele, quando acionado, ajuda a diminuir o consumo de combustível do motor a combustão e também a emissão de gases poluentes. E ele, inclusive, é ligado a uma bateria 12 volts que fica ali embaixo do banco do motorista. Bom, por conta dessa definição, ele pode ser sim considerado um motor híbrido, né? Ele pode ser considerado um carro híbrido. E uma outra alteração que a Fiat fez, inclusive, foi na bateria. Uma bateria aqui de 68 amperes. Ela, de fato, é maior, justamente pela função Start-Stop também, que agora é obrigatória nesse carro aqui, para diminuir a questão de emissão de gases e também consumo de combustível, ajudando ele nesse papel de híbrido. Você acha que a minha vida é só falar coisa ruim de carro, né? Que eu tô aqui para reclamar, para haterizar carro, mas não é assim. Sejamos justos, a gente fala dos pontos negativos, mas a gente também aborda os pontos positivos. Acabei de falar dos pontos negativos do Pulse, mas tem um vídeo aqui falando justamente sobre os pontos positivos dele. Não esquece de deixar o seu like, tá? Antes de você partir para ver os pontos positivos do Pulse. E se inscreve no canal, assim quando tiver conteúdo como esse por aqui, você vai ser avisado, né? Ativa o sininho das notificações aí para ser avisado. E bom, eu te vejo lá no próximo vídeo. Valeu!